E aí pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar em mais uma videoaula com vocês, cujo nosso tema da aula de hoje é módulo. Essa videoaula, pessoal, objetiva deixar vocês cientes das propriedades, das relações e dos conceitos que envolvem módulo. A princípio, é interessante nós entendermos um pouco da aplicação do módulo. O módulo ele é aplicado em momentos da matemática onde o valor não pode ser negativo. Professor, como assim? Nós sabemos que existem algumas grandezas que não podem ser negativas. Exemplo, distância. É possível eu andar uma distância negativa? Não é possível, né? É claro e óbvio que temos algumas posições vetoriais, né, na física que dão posições negativas, mas quando a gente vai percorrer o percurso, não tem como ele ser negativo. Não tem como eu andar negativamente. Outra situação, por exemplo, se for calcular um número de filhos de uma pessoa, a pessoa não pode ter menos um filho, né? Então são algumas grandezas muito usadas na estatística. A estatística trabalha muito com módulo e até outras áreas como geografia, que também é possível ver o conteúdo de um módulo. Então, a princípio, pessoal, o módulo ele é determinado por desses dois traços envolto no número. Eu coloquei x aqui e pode ser qualquer número. Ou seja, o módulo de x, o que está aqui dentro, ele tem que me dar um resultado, a gente costuma dizer, não negativo. O resultado disso aqui tem que ser não negativo. Aí você vira para mim, professor, então tem que ser positivo? Sim, deve ser positivo e o zero. Porque o zero ele não entra nem em negativo nem em positivo. Então, assim, o resultado que sai daqui de uma expressão, uma função, uma equação modular, o que sair dessa aba, ela sai depois da igualdade com um valor não negativo, mesmo que esse x seja negativo. Um exemplo aqui, ó, se eu tenho aqui menos 5, ó, menos 5 é igual a menos 5. Mas e se eu colocar um módulo aqui, ó, significa que este valor aqui, ó, ele tem que ser não negativo. Então, nós vamos utilizar o oposto de menos 5, que é 5. Perfeito, pessoal? Então, a regra fundamental do módulo, ela parte daqui, ó. X, observe comigo, portanto, o módulo de x. O módulo de x ele pode ser descrito da seguinte forma. X, módulo de x vai ser x se x for maior que zero ou igual a zero. Quando eu falo aqui, ó, maior ou igual a zero, eu estou fazendo referência a todos os não negativos. Por exemplo, se x já fosse 5, com certeza o módulo de x seria 5. Mas existe também a situação que o x for menor que zero. Quando x for menor que zero, ou seja, for um numeral negativo, nós vamos usar menos x, ou seja, isso aqui significa o oposto de x. Pessoal, antes de nós prosseguirmos, eu preciso explicar para vocês o que significa oposto. O oposto de um número, esse conceito, ele vem lá da nossa reta numérica, que o oposto de um número nada mais é do que o valor que possui o mesmo valor absoluto, mas com posições diferentes. Exemplo, ó, eu tenho aqui menos 3. O oposto de menos 3 será 3. Perfeito? O oposto de menos 2 será 2. Essa questão de oposto ele vem do conceito que em cima da reta real, em cima do zero, existe um eixo de simetria. Tudo o que está antes do zero estará depois também, que eu pus menos a 2. Ou seja, o zero é o eixo de simetria da minha reta. Então, aqui, tudo que está aqui é oposto ao que está depois do zero. Vale lembrar, pessoal, que a palavra módulo também pode ser usada como valor absoluto de um número. Ou seja, o valor absoluto de menos 5 é 5. Tranquilo? Então, ó, voltando aqui, eu vou usar o valor oposto de x
quando o x for negativo. Foi o que eu fiz, ó. O x meu aqui não era negativo, não era menos 5, eu usei o valor oposto de menos 5, que são 5. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Observando isso, então, na reta, nós temos que módulo, ele pode ser considerado também, além de valor absoluto, como distância do eixo ou distância do zero. Como assim, professor? Observa comigo, ó. Eu tenho aqui 4, ou seja, como está antes de zero, menos 4. Qual a distância de menos 4 a zero? Ó, essa distância aqui. Eu não tenho que essa distância não é 4 unidades? Essa distância mede 4 unidades. Então, o meu valor absoluto aqui é quanto? É 4. Esse menos, ele só está aqui significando, só está representando aqui porque nós estamos trabalhando antes do zero. Então, ó, vocês concordam comigo que a distância de 0 a 4, a menos 4, perdão, é a mesma distância de 0 a 4. Por isso que nós podemos dizer que o valor absoluto é o mesmo. É o mesmo valor absoluto, só que nós temos posições diferentes. Mas como eu disse a princípio, calculando distâncias, a distância é a mesma. Agora nós vamos para a parte interessante, pessoal. Vamos para a aplicação de tudo que nós falamos aqui até então. Observe comigo. Eu tenho aqui o meu exercício de letra A. A letra A me pede módulo de menos 3. Opa! Menos 3 não é menor que zero? Se menos 3 é menor que zero, eu vou utilizar o oposto de menos 3. Ou seja, o módulo de menos 3 é 3. Simples assim. Aqui, pessoal, ó, podemos também operar multiplicando o módulo. Como que a gente faz? O primeiro passo é resolver o módulo para depois efetuar a multiplicação. Nós temos, ó, 3 vezes módulo de 2. 2 não é um valor acima de zero, ou seja, positivo. Logo, nós vamos usar 2 do mesmo jeito. Ele já está apto a ser usado. Módulo de 2 vai ser 2. 3 vezes 2 são 6. Perfeito, pessoal? Letra C. Observe comigo. Eu tenho módulo de menos 8 mais 4. Sempre que eu tiver uma expressão dentro de módulo, eu resolvo o que está dentro do módulo, para depois, o resultado que está ali dentro, eu trabalhar com o módulo. Como assim, professor? Muito simples. Menos 8 mais 4, nós temos que são menos 4. Continuo com o meu módulo, resolvi tudo. Módulo de menos 4 são 4. Ou seja, como é negativo, eu usei o oposto de menos 4. Aqui, pessoal, a mesma coisa, ó. Eu tenho um módulo e dentro do módulo eu tenho uma multiplicação. 2 vezes 3, 6. Menos com menos, mais. Ou seja, módulo de 6 são 6. Tranquilo até então? Continuando, letra E. A minha letra E me fala de π menos 1. Aí, nós precisamos trabalhar um pouquinho do conceito. Quanto que vale π mesmo? Não é aproximadamente 3,14? Ou seja, 3,14 aproximado menos 1 será positivo, não será? Então, nós temos que módulo de π menos 1 será π menos 1 da mesma forma. Ah, professor, não poderia pôr 2,14? Não é interessante porque aqui nós estaríamos aproximando. Nós podemos deixar o valor de π mesmo como uma constante e deixar só sabendo aqui basicamente o seu valor, mas podemos deixar aqui da mesma forma, porque não alteramos em nada no valor da expressão. Agora, professor, e se fosse ao contrário, 1 menos π? Observe comigo. 1 menos π, bastante atenção aqui, pessoal, não vai ser 1 menos 3,14? Não dá um resultado aproximadamente menos 2,14? E nós não podemos deixar o sinal negativo no módulo. Então, nós vamos usar o quê? O oposto de menos 1 sobre π. Vou fazer até de vermelho aqui para vocês fixarem. Quando eu tenho dois números assim, eu vou fazer o oposto do primeiro e o oposto do segundo.
Ou seja, ó, o oposto disso aqui vai ser menos 1. O oposto de 1 é menos 1. O oposto de menos π é mais π. Se você quiser escrever de uma forma mais organizada, pode deixar assim, ó. π, que é positivo, menos 1. Tranquilo, ó. Então, eu fiz o oposto. Meu resultado é o oposto do que está aqui. Ou seja, minha resposta é π menos 1. O módulo entre 1 e menos π é π menos 1. Professor, como assim? Me explica novamente. Eu vou desenhar para vocês entenderem. Imagine comigo o ponto 1 e o ponto menos π. Vocês concordam comigo que se é menos π não vai ser antes do zero? Então, suponhamos que meu zero esteja aqui, menos 3,14 aproximadamente. Nós temos uma distância. Mas, algebricamente, essa distância vai me dar um valor negativo simplesmente pelo fato de eu estar andando para trás na minha reta. Mas aqui, eu vi que minha distância é positiva. Tá vendo? Eu tenho uma distância aqui entre esses dois números. E essa distância será a mesma distância que eu pegar o inverso do 1, menos 1, até π. Perfeito? Só que o que acontece? A distância de menos 1 a π é a mesma distância de menos π a 1. Só que aqui eu tenho um valor positivo, porque eu vou ter aproximadamente 2,14. Aqui não, eu tenho um valor negativo. Tranquilo, pessoal? É basicamente como quando a gente conversa com a pessoa. Fala, faz favor, fulano. Ele fala, não, vem você aqui. Fala, a distância não é a mesma? Tanto faz você partir de um ponto a outro ou desse segundo ponto ao primeiro. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Nós vamos resolver mais exercícios semelhantes a esse. Continuando aqui, ó, módulo de 4, mas tem um menos aqui fora. Como que a gente faz? Ó, não vai resolver. Como o menos não está aqui dentro do módulo, ele não entra na conta, a princípio. O módulo de 4 é 4. Agora o menos chega, ou seja, módulo de 4 com menos depois será menos 4. Pessoal, aqui existe um conceito bem interessante nessa letra H também. Observa comigo, ó. Módulo de x ao quadrado. Olha, módulo de x ao quadrado, vocês concordam comigo? Qualquer número que eu levar ele ao quadrado, ele será positivo. Por quê, professor? Simples, ó. Pense comigo. 3. 3 ao quadrado, 9. Menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado também não vai ser 9. Então, sim, tanto faz o meu x ser positivo ou o meu x ser negativo. Porque como ele está elevado ao quadrado, ele se tornará positivo. Ou seja, portanto, x módulo de x ao quadrado é igual ao x ao quadrado mesmo. Aí você vai me perguntar, mas professor, e se fosse x ao cubo? Opa, boa pergunta. Se fosse x ao cubo? X ao cubo, pessoal, aí já vai ter, nós vamos ter duas soluções. Observe comigo, ó. O módulo de x ao cubo, vocês concordam que se for, por exemplo, 2. 2 ao cubo, 8. E se for menos 2? Menos 2 ao cubo, como o meu expoente aqui é ímpar, eu terei menos 8. Né? Ó, 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 2, 4. Vezes menos 2, menos 8. Então, aqui, ó, resultaria em valor negativo. Ou seja, aqui o meu x, o sinal do meu x vai fazer diferença. Para tanto, eu tenho duas soluções, ó. Observe comigo. A minha resposta pode ser x ao cubo se o meu x for maior ou igual a zero. Se meu x for maior ou igual a zero, pode ser x ao cubo. Perfeito? Ou eu vou ter que usar o oposto de x ao cubo, que é menos x ao cubo, se o meu x for menor que zero. Exemplo, se meu x for menos 3,
menos 3 ao cubo vai totalizar menos 27. Então, eu vou ter que usar o oposto de menos x ao cubo. O oposto de menos 27 é 27. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui é a nossa solução, ó. Existem duas soluções para x ao cubo. Tranquilo? Aqui, pessoal, já começa a dificultar um pouco a nossa questão de módulo. Observa comigo. Módulo de x menos 4. Como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, pessoal, você assumir que x menos 4 ela é uma função. Sendo x menos 4 em função de x, ó, o primeiro passo aqui é eu encontrar a minha raiz. Porque vocês concordam comigo ó, que isso aqui é muito variável. Exemplo, se eu colocar 5 menos 4, eu tenho que vai ser 1. Então, eu vou usar um x positivo mesmo. Agora, se eu colocar um valor abaixo de menos 4, por exemplo, 3 menos 4, vai ser menos 1. Então, para isso, nós admitimos que x menos 4 é uma função. Como é uma função, ela tem uma raiz. E a raiz basta eu igualar a 0. Então, a minha raiz é igual a 4. Tranquilo, pessoal? Eu tenho uma função com raiz igual a 4. Fazendo o estudo de sinais da minha função, como o meu x é positivo, função crescente, tudo que vem aqui é mais, aqui menos, a minha raiz foi 4. Perceba, pessoal, que todo valor que eu colocar maior que 4, a minha função dará um sinal positivo. E tudo que eu colocar menor que 4, dentro do meu módulo aqui, ó, vai sair um valor negativo. Partindo desse princípio, eu tenho então duas soluções também, ó. A minha solução diz que x menos 4 poderá ser usado, nós podemos falar que a resposta disso aqui é x menos 4, se o meu x for maior que a minha raiz. Quem é minha raiz, não é 4? Maior ou igual a 4. E, portanto, posso dizer também que eu vou usar o oposto disso se x for menor que 4. Como assim, professor? Qual será o oposto disso? Vamos fazer, ó, x menos 4. O oposto de x é menos x, o oposto de menos 4 é 4. Se eu quiser escrever de uma forma mais elegante, eu posso dizer que é 4 menos x. Tranquilo? Ó, eu peguei cada termo, coloquei o oposto, e encontrei aqui o oposto da minha sentença. Então, eu tenho que... Se eu for usar um valor menor que x, eu vou usar aqui, ó. A minha resposta será 4 menos x, menor que 4. Se eu for usar um valor maior que 4, eu me basearei aqui. Tranquilo, pessoal? Continuando até aqui, nós temos o seguinte, ó. 5 menos x com x pertencendo aos reais. Mesma coisa. Como que eu vou resolver esse exercício? Ó, eu vou partir da minha premissa que x é isso aqui é uma função. Então, é a função de 5 menos x. Perfeito? Encontrando minha raiz, eu tenho que minha raiz é igual a 5. Tranquilo? Eu jogo x para um lado, né, igual a 0. Minha raiz é igual a 5. Fazendo o estudo de sinais, eu percebo o seguinte, ó. Como a minha função possui um x negativo, ela é decrescente. Minha reta ficou um pouco torta aqui. Quando a minha função é decrescente, tudo que está depois aqui da minha raiz, que é 5, ela assume valores negativos porque minha reta está abaixo de x. E aqui ela assume valores positivos porque minha reta está acima de x. Partindo disso, pessoal, então eu tenho duas soluções, ó. Tudo que eu usar valores menores que 5, eu terei um resultado positivo. É óbvio. E todos os valores que eu usar maiores que 5, o meu módulo aqui, minha expressão, terá sinal
negativo. Então, para isso, nós temos duas soluções. Ó, eu parto que, se eu posso usar a minha expressão normalmente, 5 menos x, se o meu x for menor ou igual a 5. Ou seja, ó, o meu mais não está ao contrário, então 5 menos x, se o meu x for menor ou igual a 5. Lembrando que aqui é mais, então eu utilizei aqui. E o oposto disso, ou seja, o menos, essa parte negativa aqui, se o meu x for o oposto. Então, o oposto é, ó, o oposto de 5 menos 5, mais x. Então, em outras palavras, posso dizer também x menos 5, né? Para ficar mais elegante. X menos 5, se o meu x for maior que 5. Perceba, pessoal, que eu fiz ao contrário do daqui, ó, porque é uma função decrescente. Ou seja, o meu sinal inverteu. Bastante atenção nisso, que você aqui não estuda apenas a posição, você vai estudar o sinal. Quando é positivo, usa o mesmo. Quando é negativo, você usa o oposto. Perfeito? Tranquilo? Vamos para o nosso último exemplo da manhã aqui, a nossa letra M. A minha letra M fala o seguinte, ó, eu tenho aqui um módulo, só que aqui dentro eu tenho uma equação quadrática, ou seja, eu tenho uma equação aqui que ela possui um x quadrado. Primeiro passo para mim assumir isso aqui, eu tenho que entender que isso aqui é uma equação quadrática e vou assumir isso como uma função. Ó, o meu módulo está em função de quem? De x. X quadrado menos 2x. Para tanto, eu vou fazer o estudo de sinais da minha função. Só que o primeiro passo para isso é encontrar a minha raiz. Então eu tenho que delta, ó, quem é A? A é 1, B é menos 2 e C não existe. É muito bom, pessoal, vocês fazerem essa tabelinha aqui para vocês não errarem, porque às vezes confunde talvez o B com C ali e esquece de colocar esses valores. Sendo assim, ó, delta é igual B ao quadrado, são 4, menos 4 multiplicado por A multiplicado por C. Ou seja, delta é 4. Isso tudo aqui não vai existir porque está multiplicando por 0. X é igual a menos B mais ou menos 2, né? Raiz de delta, sobre 2A, que é igual a 2. Eu tenho que, então, que x, ó, é 2 mais ou menos 2 sobre 2. X', adotando x como positivo, 2 mais 2, 4, dividido por 2 são 2. Tenho aqui 2 menos 2, 0, dividido por 2, 0. Ou seja, as minhas raízes serão 2, perdão, pessoal, 0 e 2. Perceba que eu então encontrei raízes igual a 0, vou até riscar aqui para ficar mais... 0 e 2. Tranquilo? Fazendo o nosso estudo de sinais, eu tenho o seguinte, ó, meu x não é positivo, A não é maior que 0, então a parábola minha é com cavidade voltada para cima. Tudo que vem antes de 0, eu vou encontrar o correspondente de x acima de 0, então é positivo. Tudo que está aqui dentro, ó, o meu correspondente de x não está na parte negativa, então aqui é negativo. E aqui positivo de novo. Lembrando a regrinha, pessoal, a parábola, sempre você vai colocar no centro o sinal oposto a A e nas laterais iguais a A. Perfeito? Então aqui, ó, eu tenho que, aqui dentro, eu vou usar, como é menos, eu uso o oposto. E aqui fora, como é mais, eu uso o mesmo. Então aqui fora, ó,
Se o meu x for menor que zero, eu vou usar o mesmo. O que é o mesmo? Mesmo valor, ó, x ao quadrado menos 2x. Aqui fora, ó, como é mais, mesmo valor, x ao quadrado menos 2x. Já aqui no centro, eu vou usar o oposto. O oposto, pessoal, x ao quadrado menos 2x será 2x menos x ao quadrado. Perfeito? Como que vai ficar a nossa solução? Simples, ó. Eu tenho então que módulo de x ao quadrado menos 2x tem uma solução assim, ó. Eu vou utilizar a mesma coisa, ou seja, x ao quadrado menos 2x, se, quando é mais, se o meu x for menor ou igual a zero, ou se meu x for maior ou igual a 2. Tranquilo, pessoal? Posso usar também o meu valor oposto, ó, valor oposto, se o meu x estiver aqui no meio, ou seja, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2. No centro eu usei o oposto, nas laterais o meu módulo será o mesmo. Perfeito, pessoal? Olha, espero que essa aula tenha sido esclarecedora, que aqui por enquanto é só uma introdução. Na próxima aula nós vamos ver função modular e equações modulares. Tranquilo? Grande abraço, pessoal. Obrigado por assistirem e até mais.